inclusive aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que veta a possibilidade de convênios e qualquer tipo de parceria da Prefeitura de Teresina, dos órgãos públicos municipais e até mesmo a publicidade em locais públicos de convênios com casas de apostas, popularmente conhecidas como bets. Acompanhe. É um projeto complexo, só que ele tende, na verdade, a finalidade é desassociar o poder público municipal a essas casas de apostas. A gente entende que essas casas de apostas não devem ser, vamos dizer assim, âmbito da divulgação do município. O município não deve se associar de maneira alguma a essas casas. A gente entende que há um crescimento de um vício cada vez maior, principalmente na juventude. Então esse é um problema de repercussão na sociedade. Então a nossa preocupação é justamente com essa parte do tecido social, que muitas das vezes é a parte mais vulnerável, né? São as pessoas mais vulneráveis de baixa renda que têm se rendido a essas tais bets, casas de aposta, perdido seu salário, perdido seu dinheiro. O número de depressão, de casos de depressão na juventude, infelizmente até de coisas mais graves devido a isso. Então o poder público de Teresina não vai mais poder se associar a esse tipo de empresa, a esse tipo de promoção. Na prática, a prefeitura ela fica vedada, a Câmara Municipal, qualquer ente público de Teresina, a patrocinar, ceder espaços para eventos, ter a sua marca, ter a sua instituição, até porque é uma instituição que pertence ao povo. Então o povo de Teresina, representado institucionalmente, não vai poder ter a sua, vamos dizer assim, a sua imagem oficial atrelada a nenhuma casa de apostas, caso seja aprovado em plenário e sancionado pelo prefeito. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, deve ser votada em plenário. E aí é um tema polêmico e sensível, porque as casas de apostas hoje fazem parte da vida dos brasileiros, viu, João? E, inclusive, também investem pesado em publicidade, inclusive em locais públicos. Estádios de futebol, por exemplo, hoje, dos 20 clubes da Série A, praticamente todos são patrocinados por casas de apostas. Tem uma publicidade massiva também nas redes sociais, tem os influenciadores que divulgam. E também já, inclusive, se utilizam de estratégias de marketing como a conhecida como naming rights, né, que é comprar os direitos de nomear um espaço público, né, um bem público. Isso já tem acontecido em vários locais do Brasil, todo nesse processo de crescimento gigantesco das bets, e que, como nós já tratamos aqui, causa um prejuízo social imenso. O vereador quer proibir esse tipo de ação em Teresina, João. É um assunto, Natan, que ele é sensível, é uma pauta social, sem dúvida nenhuma, que precisa, inclusive, ser ampliada, e eu acredito que esse projeto é importante porque ele joga luz sobre um tema que eu acredito que o poder público precisa mostrar mais força no enfrentamento. Quando você diz que é um mercado que movimenta bilhões de reais e que tem empresas que faturam muito alto, por isso, né, paga ali a publicidade nos times de futebol, muitas vezes é a principal patrocinadora de empresas, de emissoras de rádio e TV, de sites na internet que transmitem partidas de futebol ou qualquer outra atividade esportiva. A gente está falando realmente de algo que tem um potencial muito grande para causar prejuízos, tanto à saúde mental quanto à própria questão financeira. O vício, né, Natan, em jogos, ele é tratado de fato como, foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. A gente tem, infelizmente, não são raros os relatos de pessoas que desestruturaram o orçamento familiar, que perdem o salário, que retiram muitas vezes o dinheiro da escola do filho ou do plano de saúde, muitas vezes até o dinheiro da alimentação para jogar nessas apostas online, nas famosas bets, né, nas casas de apostas hoje que estão aí proliferadas em meio à internet. Esse prejuízo financeiro, essa desestruturação do orçamento de muitas famílias tem levado a prejuízos à saúde mental de jovens e até adolescentes, né? São muitos os casos registrados de depressão e, infelizmente, até casos de suicídio registrados de pessoas que perderam praticamente tudo ou que não conseguem, né, se desvencilhar ali desse tipo de vício. Então, acho que o projeto de lei
por mais que ele tenha um alcance limitado, já que a gente está falando da Câmara Municipal, do papel de um vereador, ele é importante porque joga luz a um tema que precisa ser melhor debatido. Porque, de um lado, a gente tem grandes empresas que faturam milhões e bilhões a um custo social muito grande, né? E aí entra também a questão dos influencers, como você disse, muitos deles, milhões de seguidores, vendendo vendem ali uma vida, né, de ostentação, muitas vezes ao custo do prejuízo social que isso causa, né? O influencer divulga ali um link das casas de apostas, e aí a polícia já conseguiu identificar que boa parte do lucro, né, ou do pagamento desses influencers vem diretamente ali do prejuízo que é causado a quem está apostando. Então é de fato um tema muito sensível, bastante presente na nossa sociedade e que precisa de uma seriedade na hora de ser debatido. O poder público hoje, no meu entendimento, tem se ausentado dessa responsabilidade de debater com mais profundidade, de fiscalizar e combater realmente aqueles casos em que a fraude é constatada. Então, esse projeto do vereador Leônidas Júnior ele é importante exatamente nesse sentido. Acho que a população tem que ser bastante esclarecida. E aí, Natan, é bom que entra nessa discussão, claro, o papel, inclusive, das escolas, né, do poder público municipal, enquanto a educação, principalmente a lei do ensino fundamental, como eu disse, são muitos os adolescentes que, infelizmente, fazem uso dos jogos de azar, das casas de apostas online. Então, acho que esse projeto pode fazer com que a própria prefeitura, além de seja totalmente proibida de vincular sua imagem ou de incentivar, de promover essas casas de apostas, ela também trate ali de políticas públicas que possam mostrar, né, principalmente aos estudantes, enfim, a toda a sociedade, o prejuízo que isso pode causar. É um mercado que movimenta bilhões, que dá lucro a muitas empresas, mas que lá na ponta tem causado um prejuízo social muito grande à medida em que desestrutura o orçamento de muitas famílias e causa prejuízos à saúde mental de muitas pessoas.